Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhajasri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Srivasari Goura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje, nessa aula, falaremos o capítulo 32 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Reunião. Fazendo um resumo a esse capítulo, ele descreve como Sri Krishna manifestou-se no meio das gopis, que haviam ficado muito perturbadas em virtude da saudade que sentiam dele. Depois que ele as consolou, elas lhe expressaram seus profundos sentimentos de êxtase. Tendo as gopis mostrado de várias maneiras sua grande ansiedade por ver Krishna, aquele que atrai Cupido, ele apareceu diante delas usando roupas de seda amarela e uma bela guirlanda de flores. Algumas das gopis, dominadas pelo êxtase de vê-lo, seguraram suas mãos, outras colocaram seu braço nos ombros delas e outras aceitaram os restos de noz de bétal que ele mascara. Dessa maneira, elas o serviram. Uma gopi, impelida por ira amorosa em relação a Krishna, mordeu o lábio e olhou com desdém. Por estarem tão apegadas a Krishna, as gopis não se saciavam nem por contemplá-lo continuamente. Uma delas então colocou Krishna em seu coração, fechou os olhos e, abraçando-o dentro de si muitas vezes, absorveu-se em bem-aventurança transcendental, exatamente como um yogi. Desta maneira, foi dissipada a dor que as gopis sentiram por causa da separação do Senhor. Em seguida, o Senhor Krishna foi à margem do Jamuna, em companhia das vaqueirinhas, suas potências internas. As gopis então fizeram com seus chales um assento para Krishna, e depois que ele se sentou, elas desfrutaram sua companhia enquanto faziam gestos amorosos. As gopis ainda estavam magoadas com o desaparecimento de Krishna. Então ele lhes explicou por que fizera aquilo. Ele lhes explicou também que ficara sob o exclusivo controle de sua devoção amorosa e permanecia sempre em dívida com elas. Aqui terminamos então o resumo. Vamos dar início ao capítulo, ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: Ó rei, tendo assim cantado e desabafado seus corações de várias maneiras encantadoras, as gopis começaram a chorar bem alto. Elas estavam muito ansiosas por ver o Senhor Krishna. Então, o Senhor Krishna, com um sorriso em seu rosto de lótus, apareceu diante das gopis. Usando uma guirlanda e um traje amarelo, ele apareceu diretamente como quem pode confundir a mente de Cupido, o mesmo que confunde a mente das pessoas comuns. Ao verem que seu queridíssimo Krishna voltara para elas, todas as gopis se levantaram ao mesmo tempo, e por causa da afeição por ele, seus olhos desabrocharam inteiramente. Era como se o ar da vida tivesse reentrado em seus corpos. Uma gopi alegremente segurou a mão de Krishna entre as palmas de suas mãos, e outra pôs o braço dele, ungido de pasta de sândalo, sobre seu ombro. Uma gopi esbelta respeitosamente pegou com as mãos juntas a noz de bétel que ele mascara
e outra gopi ardente de desejo pôs os pés de lótus dele sobre seus seios. Uma gopi, fora de si, devido à ira amorosa, mordeu os lábios e fitou-o com sobrancelhas franzidas, como que para feri-lo com seus ríspidos olhares. Outra gopi contemplou com olhos fixos seu rosto de lótus, mas mesmo após saborear profundamente sua doçura, ela não se sentiu saciada. Assim como os santos místicos nunca se saciam de meditar sobre os pés do Senhor. Uma gopi pegou o Senhor através da abertura de seus olhos e colocou-o dentro do coração. Então, de olhos fechados e com os pelos arrepiados, ela o abraçou continuamente dentro de si. Assim, imersa em êxtase transcendental, ela assemelhava-se a um yogi meditando sobre o Senhor. Todas as gopis desfrutaram a maior festividade ao reverem seu amado Krishna. Elas abandonaram a aflição decorrente da saudade, assim como os homens em geral esquecem sua miséria quando conseguem a associação de uma pessoa com iluminação espiritual. Rodeado pelas gopis, que agora estavam aliviadas de toda a aflição, o Senhor Achyuta, a suprema personalidade de Deus, brilhava com esplendor. Meu querido rei, Krishna então parecia a super-alma rodeado de suas potências espirituais. O Senhor Onipotente então levou as gopis consigo à orla do Kalindi, que com as mãos de suas ondas espalhara montes de areia macia sobre a margem. Naquele lugar auspicioso, a brisa que carregava a fragrância das flores Kunda e Mandara, desabrochadas, atraía muitas abelhas, e os profusos raios da lua de outono dissipavam a escuridão da noite. Com sua angústia subjugada, devido ao êxtase de ver Krishna, as gopis, tal qual os Vedas personificados anteriormente, sentiram seus desejos 100% satisfeitos. Para seu querido amigo Krishna, elas providenciaram um assento com seus chales que estavam manchados com o pé de cúncuma de seus seios. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, para quem os grandes mestres da meditação mística providenciam um assento dentro de seus corações, tomou seu lugar na Assembleia das Gopis. Seu corpo transcendental e exclusiva morada da beleza e da opulência dentro dos 3 mundos brilhava com muito resplendor enquanto as gopis o adoravam. Sri Krishna despertara nas gopis desejos românticos, e elas o honravam olhando para ele com sorrisos travessos, fazendo gestos amorosos com as sobrancelhas e massageando-lhes as mãos e pés que estavam sobre seus colos. Mesmo enquanto o adoravam, todavia, elas sentiam-se um tanto zangadas, e por isso dirigiram-lhe as seguintes palavras. As gopis disseram: algumas pessoas correspondem à afeição apenas dos que são carinhosos com elas, enquanto outras mostram afeição até àqueles que são indiferentes ou hostis, e ainda outras não mostram afeição a ninguém. Querido Krishna, por favor, explica-nos bem este assunto. Krishna disse: ditos amigos que mostram afeição uns aos outros só para se beneficiar são, na verdade, egoístas.
Eles não sentem verdadeira amizade, nem estão seguindo os verdadeiros princípios religiosos. De fato, se não esperassem benefício para si, eles não corresponderiam. Minhas queridas golpes de cinturas esbeltas, algumas pessoas são genuinamente misericordiosas, ou como os pais, afetuosas por natureza. Semelhantes pessoas que servem com devoção até mesmo aqueles que deixam de lhes corresponder, estão seguindo o verdadeiro e impecável caminho da religião e são os verdadeiros bem-querentes. Há então 4 classes de indivíduos, a saber, os que são autossatisfeitos espiritualmente, os que se sentem realizados na vida material, os que são ingratos por natureza e os que são apenas invejosos de seus superiores, que não amarão nem aqueles que os amam, isto para não falar do que lhes são hostis. Mas a razão porque não correspondo de imediato à afeição dos seres vivos, mesmo quando eles me adoram, ó golpes, é que quero intensificar sua devoção amorosa. Eles, dessa maneira, se tornam como um homem pobre que ganhou alguma riqueza e depois a perdeu, e que então fica tão ávido por aquilo que não consegue pensar em mais nada. Minhas queridas mocinhas, compreendendo que só por minha causa tendes rejeitado a autoridade da opinião mundana, dos Vedas e de vossos parentes, eu agi desse modo apenas para aumentar vosso apego por mim. Mesmo quando me retirei de vossa visão, desaparecendo de repente, jamais deixei de vos amar. Portanto, minhas amadas golpes, por favor, não alimenteis nenhum ressentimento contra mim, vosso amado. Não sou capaz de retribuir minha dívida por vosso serviço imaculado, mesmo que para tal tivesse toda uma vida de bramar. Vossa ligação comigo é incensurável. Adorastes-me cortando todos os laços familiares que são difíceis de romper. Portanto, por favor, que vossos próprios atos gloriosos sejam vossa recompensa. E aqui terminamos, esse capítulo 32, a reunião, onde nesses versos é resumido de tal forma que mostra que as golpes tornaram-se eternamente gloriosas em virtude de seu comportamento durante a ausência temporária do Senhor. E o amor mútuo entre elas e o Senhor aumentou de modo maravilhoso. Esta é a perfeição de Krishna e de seus devotos maravilhosos, amorosos. Então, nesses versos aqui, vemos a atitude de cada alma em relação a Krishna, quando ele apareceu de novo. E aí vê que esses sentimentos, de ira amorosa, de compaixão, dessas coisas, que geralmente são relacionadas ao amor, assim, quando você se separa e quando a pessoa volta, Aqui mostra muito os sentimentos das mulheres, que elas têm essa coisa de receber bem a outra pessoa quando desaparece, e o homem também, Mas aqui a gente está tentando estabelecer os valores do amor da alma. Então, às vezes, a ira, há sentimentos de mágoas, mas quando o amor da pessoa está de volta presente diante dela, depois tudo isso vai se dissipar 100%, porque o amor é assim, Esse é o verdadeiro amor, Por isso que aqui há a explicação de pessoas que não amam assim mesmo que outra pessoa ame, esses 4 tipos de pessoas que Krishna narrou aqui.
Mas Krishna está mostrando que as devotas dele não. É impossível elas terem raiva de Krishna. É tudo uma aparência do humor, né, desse sentimento amoroso. E Krishna fala que está em dívida eterna com os seus devotos amorosos, assim, eternamente, né? E aí aqui ele só está ensinando que quando ele às vezes se afasta de um devoto, aparentemente, é para fazer com que o devoto sinta essa aflição de estar cada vez mais com ele. E dentro da categoria absoluta de sentimentos, isso amplifica, né, o sentimento amoroso, né? Por isso que Krishna faz isso, porque se a pessoa está sempre com Krishna ali, ele vai chegar uma hora que, né, talvez não esteja dando assim, a devida aplicação amorosa. Então Krishna fala assim, é como um pobre, né, que se ele recebeu, vamos dizer assim, uma fortuna, ganhou na Mega Sena, e aí esse pobre vai se sentir assim, tão rico, tão maravilhado, e de repente ele perde tudo. E aí ele fica lembrando daquilo, nossa, quando eu tinha aquele dinheiro todo, eu era isso, era aquilo. Isso é um exemplo, é uma analogia que Krishna está fazendo, né? Então quando o devoto, ele sente um gostinho que seja de Krishna, e aí quando Krishna, de repente esse sentimento se afasta e você realmente sentiu esse gostinho, então você não vai querer mais nada na sua vida, a não ser repetir esse sentimento em relação a Deus. E daí você fica pobre espiritualmente, nesse sentido, né? Mas você imagina no nível das gopis, né? As gopis já são assim, espíritos mais elevados do universo em relação a esse sentimento de amor por Krishna, de modo que quando ele dá uma sumidinha de nada, isso parece uma eternidade para elas. E aí elas manifestam todos esses sentimentos aí que a gente vai lendo aqui, né, que a gente vai estudar de novo, assim, quem quiser, para ver, assim, uma golpe manifestou assim, outra de tal maneira, outra ficou irada, outra, né, pegou as mãos de Krishna e colocou em seus ombros. E enquanto Krishna não estava presente, elas estavam assim, agoniadas, sempre lembrando dos passatempos de Krishna, do ser que ele é, do seu sorriso, né, dos seus abraços, de seus olhares, né, encantadores, dos movimentos de Krishna, dessa forma assim, né? Até aqui no mundo material você fica assim, né? Quando você fica bobo de amor por outra pessoa, você fica lembrando do sorriso dessa pessoa, do que ela fala para você, tá vendo? É tudo um reflexo do amor por Deus. Só que aqui tem esses sentimentos todos, você tem, mas no final acaba assim uma mesmice, as pessoas vão mudando. E muitas vezes, né, podemos ver aí muitos divórcios, ou pessoas acomodadas vivendo as suas vidas materiais, mas aquele amor inicialmente, né, que tinha todo aquele encanto, um mundo cor-de-rosa, vai acabar uma hora, né? Porque esse amor não funciona aqui no mundo material. Na verdade, esse amor que você sente pelas outras pessoas é um encantamento de Cupido, né? Cupido é um semideus que é um servo de Krishna que cria essas relações ilusórias de amor nesse mundo material. Mas Cupido mesmo, que é o ativador de todos esses sentimentos, né? Aquela flechinha que tira no coração, quando ele vê Krishna, ele fica tão apaixonado que seu poder de influência amorosa fica zero, né? Perto de Krishna é como fala, né? Um vagalume tentando iluminar o sol. Mas aí quando Cupido vê Krishna, Cupido é completamente apaixonado, né? Imagina o ser do romantismo material contemplando a fonte de todo o amor absoluto, não dá nem para explicar isso. E esse ser é que está criando todos esses sentimentos, né? Junto com seus anjinhos, com suas flechinhas aí, a sua equipe, né? Que faz todo mundo ficar apaixonado um pelo outro aqui, materialmente falando, nesse mundo material, onde a pessoa ilusoriamente, através do falso ego, da identificação com o corpo, se apaixona por outro corpo, que é outro falso ego, que está ali completamente confuso, mas é a forma que nesse mundo material Krishna vai nos dando esse estágio de amor, né? Esse amor, por exemplo, da mãe pelo filho, né? Dizem que é o estágio mais elevado assim, né? Da percepção de amor a Deus, é da mãe em relação ao filho.
Então você vê que a mãe é completamente entregue ao filho aqui no mundo material, ela se sacrifica a vida inteira por causa do filho. Mas isso aí é só um reflexo de como as gopis são em relação a Krishna, ou os amigos de Krishna, ou o pai e a mãe lá no mundo espiritual. Então lá elas se dedicam completamente a Krishna sem fim, né? Aqui no mundo material é assim, tudo é um ensinamento, por isso que aqui é uma escola de ensinar como você amar a Deus. Então você tem que saber quem é Deus. E aí Deus está mostrando como é em Vrindavana, nesse amor da forma mais absoluta e pura. E aí você vai verificando no seu coração que esse amor que você tem pelas coisas, pelas pessoas, por determinadas situações ou lugares, tudo isso é o amor oriundo da plataforma espiritual. E aí você começa a entender que esse seu amor direcionado a outras pessoas, ele não é verdadeiro em si mesmo, mas ele é um reflexo do seu amor por Deus. Porém, você só pode amar realmente a sua esposa, o seu marido, o seu filho, quando você estiver amando a Krishna. E aí você vai amar o espírito de amor que está ali dentro daquela forma material. Aí se torna possível o verdadeiro amor entre dois espíritos e, de preferência, os dois amando a Deus em primeiro lugar e participando nesse desenvolvimento da forma humana nesse mundo material, nesse sentido de eles estarem compartilhando ou se colaborando entre si no progresso espiritual um do outro. Esse é o relacionamento perfeito nesse mundo material, né? Onde a mulher está ajudando o homem e o homem está simplesmente se dedicando à vida espiritual, onde os créditos dele vão passar para a mulher e a mulher auxilia o homem, porque se o homem fica muito sozinho aqui nesse mundo material, né, ele pode se encantar pela energia sexual que é muito poderosa e assim acaba usando, né, esse amor na forma de luxúria, de atração sensual pelas coisas e acaba esquecendo Krishna. Então, esse é o modo da paixão, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Cuidado com a luxúria, ele é o elemento mais poderoso do modo da paixão que vai te conduzir ao inferno, que vai fazer você se esquecer completamente de mim e você vai ficar vivendo, né? Tipo nos chakras inferiores, né? Dessa forma humana. Então, é no coração que nos associamos com Krishna, através do estudo, do cantar do santo nome, do contemplar os passatempos de Deus, de absorver esse sentimento, né, desses seres que estão relacionados com Krishna em Vrindavana. Esse é o propósito desse canto 10 aqui, esses capítulos que estamos lendo agora, da dança da raça, das gopis se encontrando com Krishna, são os capítulos mais elevados do canto 10. É a essência de Vrindavana. Se você captar, nem que seja um pouquinho isso que está sendo falado aqui, você vai atingir a perfeição da forma humana de vida. Porque é dito que quando a pessoa está vivendo, né, nesse humor de Radha Krishna, contemplando os passatempos de Deus, nessa plataforma absoluta, essa é a forma de você não sentir mais desejo sexual. O desejo sexual ele só pode ser eliminado de sua vida se você estiver em contato com a energia Radha e Krishna, ou as gopis e Krishna, se você estiver contemplando esses passatempos. Então esses versos aqui têm esse poder de eliminar essa ilusão de você estar atraído a corpos materiais, né, dentro desse chakra 2 que está regulado pelo modo da paixão, onde você sente um desejo intenso de desfrutar amorosamente ou sexualmente com outro corpo material. Isso aí que é o encanto de Cupido. Você vai acabar sendo, né, levado para a consciência material, aí você vai querer constituir uma família, vai querer um emprego para sustentar a sua família, aí você vai fazer todo o esforço para servir a sua esposa vai fazer todo o esforço para servir a você, e acaba que esquecemos, né, que na verdade temos que amar e servir a Krishna. Então a família perfeita é a família que tem
Krishna, né? Deus como centro, e todo mundo serve a Krishna, canta o Mahamantra junto, né? Na família, adora no altar a Deus, né? Esse é o padrão védico de entendimento, né? Não é o caso aqui de Kali Yuga, onde na verdade está todo mundo, né, brigando entre si, e as piores brigas infelizmente acontecem, né, entre aqueles que se diziam assim, tão amáveis, né, meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá, são os que estão mais brigando hoje em dia, filho com mãe, né, pai com filha, e aí aquela caoticidade de Kali Yuga que a gente bem conhece, e aí temos que refletir sobre tudo isso, né. Isso é o Bhagavatam. O Bhagavatam é para te despertar completamente, te situar no amor de Deus e fazer com que você tome a decisão real de voltar para o mundo espiritual. Porque o que você quer? Você quer amar, né? Você essencialmente é uma parte integrante do amor de Deus. Quando Deus te cria todo mundo, Ele cria com essa intenção de que todo mundo intercambie, né, o seu amor por Ele. Então você é Krishna se amando a Ele mesmo, né? Porque tudo é Krishna, você é uma parte de Krishna. Por isso que o Cristo falava, né? Eu e o Pai somos um. Então, se eu estiver amando a Deus, né, naturalmente, como parte de Deus, eu também sou Deus. Só que Deus cria as suas partes para amá-lo, para que esse amor seja desenvolvido, né, em relações expansivas, cada vez mais de amor, e isso aumenta a felicidade de Krishna, aumenta a felicidade das partes de Krishna, e aí Krishna vai criando continuamente alma, né, espíritos após espíritos, e tudo, né, dentro desse mundo material é um contexto mecânico onde a mente projeta, né, esse mundo de experiências. E aí dentro desses mundos de experiências, né, chamadas sonhos ou ilusões, Krishna, por arranjo místico, né, já que ele faz do impossível o possível, ele aparece dentro desse sonho onde estamos aqui nos identificando com esses corpos materiais e manifesta o Bhagavad Gita, o passatempos, arranjos que vão tornar todas as almas que aqui estão nessa escola material devotos puros dele. Então isso aí vai levar o tempo que for até você despertar. Você pode despertar agora, depois de ouvir essa palestra, e nunca mais cair, né, no colo de Maya, né, nesse sorriso encantador da deusa Maya, né, que também está servindo a Krishna, né? Maya não é ruim, ela está servindo a Krishna. Porque de alguma forma nós desejamos experimentar uma vida sem Krishna. E por isso nós estamos sofrendo. E por isso Krishna, vendo o nosso sofrimento, como Ele é o Deus do amor, da bondade e da misericórdia, Ele vem e nos apresenta as instruções divinas e o processo, né, para cada era, para você se libertar dessa aflição de estar identificado com esse corpo miserável, ou vivendo uma vida completamente vazia, sem sentido, uma vida de rotina materialista que simplesmente vai levar você a encarnar, né, em outra vida e continuar mesmo, né, vivendo assim de bobeira. Então vamos, né? Se você está recebendo esse conhecimento agora, isso significa que Krishna te enviou até aqui agora para ouvir essas palavras. Então, por favor, né, desperte o mais rápido possível e comece as suas atividades espirituais, o seu serviço devocional, né? Nem que seja o mínimo possível, mas use esse tempo material que você tem para fixar a sua mente nos pés de lótus de Krishna, para alcançar em alguma vida, ou nessa vida mesmo, né, se for a misericórdia de Krishna, ele te tirar dessa situação de sonho ilusória e te levar para o mundo espiritual, ou para a dimensão do corpo espiritual que você já tem, né? No mundo espiritual não há diferença entre o espírito e o corpo espiritual, que se relaciona com o corpo espiritual absoluto de Krishna. Entende? Aqui no mundo material há diferença entre o espírito e o corpo material. E por isso você está sofrendo, porque esse corpo não tem nada a ver com o espírito e você está tentando experimentar com esse corpo material coisas que são destinadas ao espírito. Mas não é, esse corpo é só um instrumento da alma
para você usar favoravelmente nesse mundo material para apreender as coisas sagradas que Krishna deixa aqui, né, como o Bhagavatam, como nós estamos fazendo agora. E aí você vai tomando consciência, vai tomando atitudes e vai se desapegando do mundo, vai fazendo a prática constante da vida espiritual. E aí Krishna no seu coração, ele está observando a sua atitude, a sua entrega, a sua rendição, e ele diz no Bhagavad Gita que ele se revela na proporção da sua rendição. Aí você vai sentir esse amor por Deus, que é o seu sentimento natural, eterno, né? E aí Krishna, né, dá essas pegadinhas em você. Às vezes ele some da sua vida, assim, da sua consciência, para você ficar cada vez mais assim, desejoso de ter esse sentimento, né? Então aqui nesses versos aqui ele fala, não se preocupe com isso não. Às vezes eu faço isso só para aumentar o seu desejo de estar comigo, né? Então é isso que acontece nesse capítulo. Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, o Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Hari Bol.